As lágrimas se misturavam com a chuva no rosto de João Pedro, um menino de apenas 12 anos que permanecia parado diante do restaurante mais luxuoso de São Paulo. O pequeno havia passado 3 horas esperando, tremendo de frio, com a esperança de que alguém tivesse piedade dele. Suas roupas encharcadas grudavam no corpo franzino, e o barulho do estômago vazio ecoava mais alto que o som da tempestade. Foi então que um homem elegante, vestindo um terno italiano impecável, saiu pela porta principal do estabelecimento. Eduardo Santana, um dos empresários mais ricos do país, nem sequer notou a presença do menino até ser abordado. Mas antes de te mostrar o que realmente aconteceu nesse encontro que mudaria para sempre a vida de ambos, já se inscreve aqui no canal e deixa o like para fortalecer a nossa comunidade. Agora vem comigo, porque essa história vai te emocionar profundamente. O momento em que João Pedro reuniu toda a sua coragem para se aproximar do empresário foi como assistir a Davi enfrentando Golias. O menino, com seus pés descalços e machucados, deu passos hesitantes em direção ao homem que representava tudo o que ele jamais poderia ser. Seus olhos, grandes e expressivos, refletiam uma mistura de esperança e desespero que tocaria o coração de qualquer pessoa com um mínimo de humanidade. Eduardo Santana, por sua vez, era a própria personificação do sucesso empresarial. Seus 52 anos eram carregados com a experiência de quem construiu um império do zero. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, óculos de grife que custavam mais do que muitas famílias ganham em um ano, e um relógio suíço que brilhava sob a luz dos postes da rua. Sua postura ereta e passos firmes denunciavam alguém acostumado a comandar, a ter suas ordens obedecidas sem questionamentos. A chuva continuava caindo intensamente, criando pequenos rios que corriam pelas sarjetas da Rua Augusta. O contraste entre os dois mundos estava ali, materializado na figura de um homem poderoso e um menino vulnerável. O restaurante atrás deles, com suas janelas iluminadas e decoração sofisticada, parecia um palco perfeito para o drama que estava prestes a se desenrolar. João Pedro havia escolhido aquele local não por acaso. Tinha ouvido falar que pessoas ricas frequentavam o estabelecimento, e em sua inocência infantil, acreditava que quem tinha muito dinheiro também teria um coração generoso. Durante toda a tarde, havia observado clientes entrando e saindo, vestidos com roupas caras, rindo alto, aparentemente sem preocupações no mundo. Seu estômago roncava cada vez mais alto, lembrando-o de que não comia há 2 dias. O menino havia perdido os pais em um acidente de trânsito há 6 meses. Desde então, vivia nas ruas, dormindo embaixo de viadutos, catando comida no lixo e pedindo esmolas nos semáforos. Seus sonhos simples de uma refeição quente e uma cama limpa pareciam inalcançáveis, luxos reservados para pessoas de outro mundo. Mas naquele dia, algo dentro dele insistia que seria diferente. Quando Eduardo finalmente percebeu a presença do menino, sua primeira reação foi de irritação. Estava atrasado para um compromisso importante, uma reunião com investidores japoneses, que poderia resultar em um negócio de bilhões. Sua agenda era rigorosamente controlada por 3 secretárias, e cada minuto valia uma fortuna. A última coisa que precisava era ser importunado por um pedinte. O menino se aproximou com passos trêmulos, suas mãos pequenas tremendo mais de nervosismo que de frio. Seus olhos encontraram os do empresário e, por um breve momento, houve um silêncio que parecia ecoar mais alto que a tempestade. Era como se o universo tivesse pausado para testemunhar aquele encontro improvável. João Pedro havia nascido em uma pequena casa na periferia de São Paulo, filho de Maria da Conceição, uma costureira que trabalhava 16 horas por dia, e José Carlos, um mecânico que sonhava em ter sua própria oficina. A família vivia com simplicidade, mas havia amor, carinho e esperança. O menino era o centro do universo de seus pais, que faziam sacrifícios diários para garantir que ele tivesse educação e oportunidades que eles nunca tiveram. Na escola municipal onde estudava, João Pedro era conhecido por sua inteligência e bondade. Os professores sempre comentavam sobre como ele ajudava os colegas com as lições e como tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Seu maior sonho era se tornar veterinário, pois sempre teve uma conexão especial com os animais.
Cuidava de cachorros e gatos abandonados no bairro, mesmo quando sua própria família mal tinha recursos para se sustentar. Eduardo Santana, observando o menino se aproximar, sentiu uma pontada de impaciência. Sua infância havia sido completamente diferente. Nascido em uma família de classe média baixa, filho de um contador aposentado e uma professora primária, Eduardo aprendeu desde cedo que o mundo não dava nada de graça. Trabalhou desde os 15 anos, entregando jornal de madrugada e estudando à noite. Cada centavo era economizado com o objetivo de um dia ter sua própria empresa. Aos 25 anos, Eduardo havia conseguido um empréstimo bancário e abriu sua primeira loja de equipamentos eletrônicos. Trabalhava 18 horas por dia, dormia no próprio estabelecimento e comia apenas um sanduíche por dia para economizar dinheiro. Sua determinação e visão para negócios o levaram a expandir rapidamente. Em 10 anos, tinha uma rede de 50 lojas. Em 20 anos, havia diversificado para construção civil, tecnologia e investimentos financeiros. O empresário sempre argumentava que sua dureza com as pessoas era necessária. O mundo dos negócios não tem lugar para sentimentalismo, costumava dizer em suas palestras para jovens empreendedores. Havia se casado 2 vezes, mas ambos os relacionamentos terminaram porque, segundo suas ex-esposas, ele era incapaz de demonstrar afeto genuíno. Sua vida social se resumia a jantares de negócios e eventos corporativos. João Pedro finalmente chegou perto o suficiente para falar. Sua voz era suave, quase um sussurro que lutava para ser ouvido sobre o barulho da chuva. "Por favor, senhor." Começou suas palavras cuidadosamente escolhidas. "Eu não comi há 2 dias. O senhor poderia me ajudar com alguma comida?" Seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança e medo da rejeição. O menino havia ensaiado essas palavras centenas de vezes em sua mente. Sabia que tinha apenas uma chance de causar uma boa impressão. Suas mãos estavam juntas em uma posição quase de oração, e sua postura demonstrava respeito, apesar da situação desesperadora em que se encontrava. Eduardo olhou para o menino, de cima a baixo, sua expressão endurecendo a cada segundo. Viu as roupas rasgadas, os pés descalços, os cabelos despenteados pela chuva. Para ele, aquela cena representava tudo o que havia passado a vida inteira tentando deixar para trás. A pobreza, a vulnerabilidade, a dependência dos outros. "Escute aqui, garoto", disse Eduardo, sua voz fria como o vento que soprava pela rua. "Eu não cheguei onde estou dando dinheiro para vagabundos. Se quer comida, vai trabalhar como todo mundo." Suas palavras saíram como golpes, cada sílaba carregada de desdém. "Não tenho tempo nem paciência para pedintes. Vá embora antes que eu chame a segurança." O impacto das palavras foi imediato. João Pedro sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Seus olhos se encheram de lágrimas que se misturaram com a chuva. E por um momento, ele ficou completamente imóvel, processando a crueldade daquela resposta. Não estava preparado para tanta frieza, especialmente vinda de alguém que claramente tinha recursos de sobra. Outras pessoas que passavam pela rua começaram a notar a cena. Alguns pararam discretamente, fingindo mexer no celular enquanto observavam o desenrolar da situação. Uns sussurravam entre si, outros balançavam a cabeça em desaprovação. Uma senhora idosa que caminhava com guarda-chuva fez menção de se aproximar, mas foi dissuadida pelo olhar intimidador de Eduardo. A humilhação que João Pedro sentiu naquele momento foi além da recusa da ajuda. Foi a forma como foi tratado, como se fosse menos que humano, como se sua fome e desespero fossem inconvenientes menores na vida agitada de alguém importante. O menino havia mantido sua dignidade intacta mesmo dormindo nas ruas, mas naquele instante sentiu-se genuinamente pequeno e insignificante. Eduardo Santana não parou por aí. Algo na expressão quebrada do menino o irritou ainda mais, como se a vulnerabilidade de João Pedro fosse um espelho mostrando aspectos de si mesmo, que preferia manter enterrados. "Você acha que o mundo te deve alguma coisa?" Continuou sua voz subindo de tom. "Eu vim de família pobre também, mas nunca baixei a cabeça para ninguém. Nunca implorei por comida na rua.
As palavras do empresário ecoavam pela rua, atraindo ainda mais olhares curiosos. Um casal jovem parou completamente de caminhar, claramente chocado com a crueldade da cena. A mulher sussurrou algo para o companheiro, apontando discretamente para João Pedro. Ambos pareciam querer intervir, mas a imponência de Eduardo os intimidava. Olha para você. Eduardo gesticulou com desprezo. Sujo, fedendo, sem dignidade. É isso que você quer ser pelo resto da vida? Um parasita social? Suas palavras cortavam como navalhas, cada uma escolhida para causar o máximo de dano psicológico. Pessoas como você são um dreno para a sociedade. Em vez de pedir esmola, deveria estar estudando, trabalhando, fazendo algo útil. João Pedro tentou explicar, sua voz tremendo. Senhor, eu estudava sim. Eu morava com meus pais, mas eles... Suas palavras foram brutalmente interrompidas. Não me interessa suas desculpas, Eduardo cortou com frieza absoluta. Todo mundo tem problemas. A diferença é que algumas pessoas lutam para resolver os seus, outras ficam chorando e pedindo ajuda. Ele verificou o relógio caro em seu pulso, claramente demonstrando que considerava aquela conversa uma perda de tempo. Eu tenho uma reunião importante. Não posso perder tempo com isso. O empresário se virou para sair, mas algo fez com que olhasse novamente para o menino. Talvez fosse a forma como João Pedro permanecia ali, imóvel, absorvendo cada palavra cruel como se fossem verdades absolutas sobre seu valor como pessoa. Ou talvez fosse a expressão de pura devastação em seu rosto jovem, que contrastava drasticamente com a inocência que ainda brilhava em seus olhos. Sabe o que mais me irrita em pessoas como você? Eduardo continuou, aparentemente incapaz de parar. Vocês acham que pena resolve tudo, que alguém vai aparecer e salvar vocês de suas próprias escolhas ruins. Sua voz estava carregada de uma amargura que transcendia o momento presente, como se estivesse liberando frustrações acumuladas ao longo de décadas. Uma mulher de meia idade, que observava a cena, não conseguiu mais se conter. Aproximou-se com passos determinados, seu rosto vermelho de indignação. Senhor, isso não está certo, exclamou, sua voz trêmula de emoção. É apenas uma criança com fome. Ela abriu sua bolsa e tirou algumas notas, estendendo-as para João Pedro. Eduardo olhou para a mulher com a mesma frieza que havia direcionado ao menino. Senhora, não se meta no que não é da sua conta. Esse garoto precisa aprender que a vida é dura, e dar dinheiro para ele só vai ensinar que pode viver às custas dos outros. Suas palavras foram ditas com uma convicção perturbadora, como se realmente acreditasse estar fazendo um favor educacional. A mulher ignorou completamente Eduardo e se ajoelhou na altura de João Pedro. Querido, pegue isso, disse suavemente, colocando o dinheiro nas mãos trêmulas do menino. Vá comprar comida e se abrigar da chuva. Sua gentileza contrastava drasticamente com a crueldade que havia presenciado momentos antes. João Pedro olhou para o dinheiro em suas mãos, depois para a mulher bondosa e, finalmente, para Eduardo. Suas lágrimas fluíam livremente agora, uma mistura de gratidão pela generosidade da estranha e profunda migoa, pelas palavras do empresário. Obrigado, senhora, murmurou, sua voz quase inaudível. Eduardo observou toda a cena com uma expressão que oscilava entre irritação e algo que poderia ser interpretado como constrangimento. Por um breve momento, quando viu a interação gentil entre a mulher e o menino, algo se mexeu em seu peito. Uma sensação estranha, quase esquecida, que rapidamente foi suprimida por sua natureza pragmática e endurecida. O empresário finalmente se dirigiu para seu carro, um luxuoso sedã alemão, estacionado a poucos metros dali. Seu motorista particular, que havia testemunhado toda a cena, abriu a porta traseira com uma expressão neutra, embora seus olhos demonstrassem clara desaprovação pelo comportamento de seu chefe. Enquanto o carro se afastava pela rua encharcada, João Pedro permaneceu ali por mais alguns minutos, segurando o dinheiro que a mulher gentil havia lhe dado. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente, plantando sementes de dúvida sobre seu próprio valor. Será que ele realmente era um parasita social como o homem havia dito?
Será que estava errado em pedir ajuda quando estava desesperado? Dentro do carro silencioso, Eduardo tentava se concentrar nos documentos para a reunião, mas sua mente continuava voltando para a cena na calçada. A imagem dos olhos do menino, grandes, expressivos, cheios de uma dor que ia além da fome física, perturbava sua concentração habitual. Por que aquele encontro o estava afetando tanto? Ele havia rejeitado centenas de pedintes ao longo dos anos sem um segundo pensamento. Carlos, seu motorista há 15 anos, observava seu patrão pelo espelho retrovisor. Era um homem discreto, que raramente expressava opiniões pessoais, mas havia presenciado muitos aspectos da personalidade de Eduardo. Naquele momento, percebia uma tensão incomum irradiando do banco traseiro. "Senhor Eduardo", disse cuidadosamente. "Chegamos ao escritório. Os japoneses já estão esperando na sala de conferências." Eduardo assentiu distraidamente, guardando os documentos na pasta de couro italiano. Saiu do carro com sua postura habitual de comando, mas algo havia mudado. Seus passos pareciam ligeiramente menos seguros. Seus ombros carregavam um peso que não estava lá pela manhã. A reunião com os investidores japoneses foi tensa desde o início, e pela primeira vez em anos, Eduardo se encontrou perdendo o foco durante apresentações cruciais. Enquanto isso, João Pedro caminhava pelas ruas em busca de um lugar para comer. O dinheiro que a mulher gentil havia lhe dado era suficiente para uma refeição decente. Talvez até para duas se ele fosse cuidadoso. Encontrou uma padaria simples algumas quadras adiante, onde o aroma de pão fresco se misturava com o cheiro de café recém-passado. A jovem atendente, uma garota de talvez 18 anos chamada Amanda, notou imediatamente o estado do menino. Suas roupas encharcadas, os pés descalços, a expressão de quem havia passado por algo muito difícil. "O que você gostaria, querido?", perguntou com gentileza, sua voz carregada de compaixão materna apesar da pouca idade. João Pedro olhou para o cardápio simples pendurado na parede, fazendo cálculos mentais sobre o que poderia comprar com o dinheiro que tinha. "Um pão com manteiga e um copo de leite, por favor", disse timidamente. Era uma escolha modesta, mas que pareceria um banquete para alguém que não comia há 2 dias. Amanda preparou o lanche e, discretamente, adicionou alguns biscoitos e uma fatia de bolo que estava sobrando do dia anterior. "Está muito frio, lá fora", comentou com carinho. "Você pode ficar aqui um pouquinho para se aquecer e comer com calma." Sua bondade simples contrastava drasticamente com o tratamento que João Pedro havia recebido momentos antes. O menino comeu devagar, saboreando cada pedaço como se fosse o mais delicioso manjar. Entre uma garfada e outra, suas lágrimas voltaram a fluir, mas agora eram lágrimas de gratidão misturadas com a emigoa profunda que as palavras de Eduardo haviam plantado em seu coração. Como duas pessoas podiam ser tão diferentes? Como a gentileza de uma estranha podia curar um pouco da crueldade de outro estranho? Durante toda a tarde, Eduardo se viu incapaz de se concentrar completamente em suas atividades. A reunião com os japoneses não foi tão bem quanto esperado, e ele perdeu um negócio importante por não ter respondido adequadamente a uma pergunta crucial. Sua assistente principal, Márcia, notou sua distração incomum e perguntou se precisava reagendar alguns compromissos. "Estou bem", Eduardo respondeu automaticamente, mas sua voz não carregava a convicção habitual. Pela primeira vez em anos, decidiu sair do escritório antes das 9 da noite. Normalmente, ele era o último a deixar o prédio, mas naquele dia sentia uma necessidade inexplicável de estar sozinho com seus pensamentos. Em casa, um apartamento cobertura luxuoso com vista panorâmica da cidade, Eduardo se serviu de um whisky caro e se posicionou diante das janelas do chão ao teto. As luzes de São Paulo se estendiam infinitamente diante dele, cada ponto luminoso representando vidas, histórias, sonhos. Pela primeira vez em muito tempo, ele se perguntou quantas daquelas luzes pertenciam a pessoas como aquele menino. Pessoas lutando apenas para sobreviver mais um dia. O empresário tentou se convencer de que havia feito a coisa certa. "Disciplina constrói caráter", murmurou para si mesmo, repetindo um mantra que havia guiado sua vida.
mas as palavras soavam vazias no apartamento silencioso. Ele se lembrou de sua própria infância, dos momentos em que sua família havia passado dificuldades, das noites em que foi dormir com fome porque não havia dinheiro suficiente para a comida. João Pedro, por sua vez, encontrou abrigo embaixo de uma marquise, onde conseguiu dormir algumas horas protegido da chuva que continuava caindo. Seus sonhos foram perturbados por pesadelos onde as palavras cruéis de Eduardo ecoavam infinitamente. Parasita social, sem dignidade, dreno para a sociedade. Mesmo dormindo, suas bochechas estavam úmidas de lágrimas. 3 dias se passaram desde o encontro na frente do restaurante, mas Eduardo descobriu que não conseguia esquecer completamente o incidente. Durante suas reuniões matinais, a imagem do menino invadia seus pensamentos em momentos de silêncio. Tentava se concentrar nos relatórios financeiros, nas estratégias de expansão, nas negociações internacionais, mas havia algo perturbador na lembrança daqueles olhos infantis tão carregados de dor. Na quinta-feira de manhã, Eduardo tomou uma decisão que o surpreendeu. Instruiu Carlos a passar pelo mesmo restaurante durante o trajeto para o escritório. "É só uma mudança de rota", explicou quando o motorista o questionou sobre o desvio desnecessário. Mas ambos sabiam que havia algo mais por trás daquela decisão. O menino não estava lá, é claro. Por que estaria? Eduardo se sentiu ridículo por ter esperado encontrá-lo, mas não conseguia explicar a sensação de decepção, preocupação. Ele balançou a cabeça, irritado consigo mesmo por permitir que um encontro casual com um pedinte estivesse afetando sua compostura profissional. Durante o almoço, Eduardo decidiu caminhar pelas ruas próximas ao seu escritório, algo que não fazia há anos. Normalmente, todas as suas refeições eram em restaurantes de luxo ou na sala de jantar executiva da empresa. Mas naquele dia, sentiu uma necessidade estranha de estar entre as pessoas comuns, de observar a vida da cidade de uma perspectiva diferente. Foi numa dessas caminhadas que ele viu João Pedro novamente. O menino estava sentado na escadaria de uma igreja, alguns quarteirões adiante. Havia outros moradores de rua ali, adultos principalmente, mas João Pedro se destacava pela idade e por uma qualidade indefinível em sua postura. Mesmo na condição em que se encontrava, havia algo sobre ele que não parecia completamente derrubado pela vida nas ruas. Eduardo parou do outro lado da rua, observando. O menino estava conversando com uma mulher idosa que também parecia morar na rua e, pelos gestos, estava dividindo com ela um sanduíche. A cena tocou algo profundo no empresário. Aquele garoto que havia sido rejeitado e humilhado estava dividindo comida com alguém que parecia estar em situação ainda mais difícil. Sem perceber conscientemente, Eduardo atravessou a rua. Seus passos eram hesitantes, completamente diferentes da marcha confiante habitual. Quanto mais se aproximava, mais detalhes notava. O menino havia conseguido sapatos de algum lugar, embora fossem claramente grandes demais para seus pés. Suas roupas continuavam em estado precário, mas estavam um pouco mais limpas. Havia um machucado no joelho que não estava lá antes. João Pedro o viu se aproximar e imediatamente tensionou. Lembrou-se perfeitamente do encontro anterior, das palavras cruéis, da humilhação. Seus instintos de autopreservação gritavam para ele correr, mas algo o manteve paralisado no lugar. Talvez fosse curiosidade sobre por que o homem rico havia voltado, ou talvez fosse simplesmente que não tinha energia para mais confrontos. "Você se lembra de mim?", disse Eduardo quando chegou perto o suficiente. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Sua voz estava diferente, mais suave, sem a dureza que havia caracterizado seu discurso anterior. Eu passei por aqui e te vi." João Pedro assentiu lentamente, seus grandes olhos estudando o rosto do empresário. Havia algo diferente nele também, uma expressão que o menino não conseguia decifrar completamente. "Sim, senhor. Eu me lembro", respondeu cuidadosamente, sua voz quase um sussurro. A mulher idosa ao lado de João Pedro observava a interação com interesse. Podia sentir a tensão no ar, mas também percebia que algo importante estava acontecendo.
Com sabedoria adquirida através de décadas na rua, ela se levantou discretamente e se afastou alguns metros, dando privacidade para a conversa, mas mantendo-se perto o suficiente para intervir se necessário. Eduardo começou, depois parou. As palavras que havia ensaiado mentalmente durante toda a caminhada pareciam inadequadas agora que estava face a face com o menino. Eu venho pensando em nossa conversa anterior. Fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos em um gesto que revelava nervosismo. Talvez eu tenha sido muito direto. João Pedro não respondeu imediatamente. Estava aprendendo, através da experiência na rua, a ser cauteloso com adultos que mudavam de comportamento repentinamente. Mas algo na expressão de Eduardo, uma vulnerabilidade que não estava lá antes, o fez baixar ligeiramente a guarda. Senhor foi apenas sincero. João Pedro disse finalmente, sua maturidade surpreendente para alguém de 12 anos. As pessoas na rua sempre falam que a verdade dói, mas é melhor que mentira. Suas palavras carregavam uma sabedoria forjada por circunstâncias que nenhuma criança deveria enfrentar. Eduardo sentiu como se tivesse recebido um soco. A maturidade e dignidade do menino, mesmo após ter sido humilhado, contrastavam drasticamente com seu próprio comportamento passado. Não, disse com firmeza. Eu não fui sincero. Eu fui cruel. E você não merecia isso. As palavras de Eduardo pairaram no ar entre eles como uma ponte sendo construída sobre um abismo de incompreensão. João Pedro estudou o rosto do empresário, procurando sinais de sinceridade ou de engano. Havia aprendido nas ruas que adultos, às vezes, diziam coisas que não significavam, mas algo na expressão de Eduardo parecia genuíno. Por que o senhor voltou? João Pedro perguntou diretamente, sua voz carregando uma curiosidade infantil, misturada com a cautela de quem já havia sido ferido. Suas mãos pequenas brincavam nervosamente com a barra da camiseta rasgada, um hábito que havia desenvolvido quando se sentia ansioso. Eduardo olhou ao redor, notando como outras pessoas na rua os observavam com curiosidade. Uma parte dele, a parte que havia dominado sua vida por décadas, urge-do a sair dali imediatamente. Mas uma voz mais profunda, uma que havia sido silenciada por anos de pragmatismo implacável, o mantinha no lugar. Eu voltei porque não consegui parar de pensar em você, Eduardo admitiu, suas palavras saindo mais facilmente do que esperava. Nas coisas que disse e na forma como te tratei. Ele se sentou na escadaria da igreja, ao lado do menino. Um gesto que o surpreendeu tanto quanto surpreendeu João Pedro. Eu me comportei de uma forma que não me orgulho. João Pedro observou o homem elegante sentar na escadaria suja da igreja, seu terno caro contrastando drasticamente com o ambiente. Era uma imagem surreal. Um dos homens mais ricos da cidade sentado ao lado de um menino de rua, ambos olhando para o movimento da cidade grande. Meu nome é João Pedro, o menino disse de repente, quebrando o silêncio. João Pedro da Silva Santos. Meus pais me chamavam de Joãozinho. Era a primeira vez que se apresentava adequadamente para alguém desde que começou a viver nas ruas. De alguma forma, parecia importante estabelecer sua identidade. Provar que era mais do que apenas um menino de rua. Eduardo Santana. O empresário respondeu, estendendo a mão de forma formal. Quando João Pedro a apertou, Eduardo notou como as mãos do menino eram pequenas, mas havia uma firmeza no aperto que falava de determinação e caráter. É um prazer conhecer você adequadamente, João Pedro. A formalidade da apresentação trouxe um pequeno sorriso ao rosto do menino. O primeiro que Eduardo havia visto era um sorriso tímido, mas que iluminava completamente suas feições, transformando-o instantaneamente de uma figura trágica em uma criança com personalidade e vida própria. João Pedro. Eduardo continuou, sua voz ganhando determinação. Eu gostaria de fazer algo. Não por pena, não para aliviar minha consciência, mas porque acredito que você merece uma chance. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. Você me disse que estudava antes. Gostaria de voltar para a escola? Os olhos de João Pedro se arregalaram,
uma mistura de esperança e descrença, passando por eles como nuvens rápidas em um dia ventoso. Senhor, quer dizer, de verdade? Perguntou sua voz trêmula de emoção contida. Mas eu não tenho onde morar, não tenho roupas. Nós resolveremos isso, Eduardo disse com convicção crescente. Há um orfanato que conheço, administrado por freiras. É um lugar bom onde você poderia ficar enquanto estuda. E quanto às roupas e material escolar, ele gesticulou como se isso fosse o menor dos problemas. Deixe isso comigo. João Pedro permaneceu em silêncio por um longo momento, processando a proposta. Havia sonhado com algo assim centenas de vezes durante as noites frias na rua, mas havia aprendido que sonhos podiam ser perigosos quando a realidade era tão dura. Por que o senhor quer me ajudar? Perguntou finalmente. Depois do que disse da outra vez. Eduardo respirou profundamente. Talvez porque você me lembrou de algo que havia esquecido, que todos nós somos humanos, todos vulneráveis, todos merecedores de compaixão. Suas palavras vinham do coração, uma sensação quase esquecida para alguém que havia passado décadas calculando cada frase por seu valor estratégico. E talvez porque você me mostrou o que eu havia me tornado, e não gostei do que vi. O menino estudou o rosto do empresário por um longo momento. Havia sinceridade ali, mas mais do que isso, havia uma transformação acontecendo diante de seus olhos. O homem frio e cruel da semana anterior estava se revelando como alguém capaz de reflexão e mudança. Eu aceito, João Pedro disse finalmente, sua voz firme apesar das lágrimas que começavam a escorrer pelo rosto. Mas quero que saiba que não estou fazendo isso porque preciso do Senhor. Estou fazendo porque acredito que pessoas podem mudar. Eduardo sentiu um aperto no peito. A dignidade e maturidade daquele menino de 12 anos eram humilhantes de uma forma que nunca havia experimentado. Você tem razão, disse suavemente, e espero poder provar que sou capaz de mudança. Nos dias que se seguiram, Eduardo cumpriu sua promessa. Visitou o orfanato Santa Teresa, administrado pelas irmãs franciscanas, e organizou tudo para que João Pedro fosse acolhido. Providenciou roupas novas, material escolar completo, e ainda estabeleceu um fundo para garantir que o menino tivesse tudo o que precisasse durante seus estudos. Mas mais do que isso, Eduardo começou a visitar João Pedro regularmente. Inicialmente essas visitas eram apenas para verificar se tudo estava bem, mas gradualmente se transformaram em algo mais profundo. Conversas sobre sonhos, sobre a vida, sobre o futuro. João Pedro falava sobre seu desejo de se tornar veterinário, e Eduardo encontrava-se genuinamente interessado, oferecendo orientação e encorajamento. A transformação de Eduardo não passou despercebida por seus funcionários. Márcia, sua assistente há 15 anos, comentou com colegas sobre como o patrão parecia mais humano, mais acessível. Ele havia começado a cumprimentar funcionários pelo nome, perguntava sobre suas famílias e até mesmo estabeleceu um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. 6 meses depois do primeiro encontro, Eduardo estava na formatura do ensino fundamental de João Pedro. O menino havia se destacado academicamente, superando todos os desafios impostos pelos anos difíceis nas ruas. Quando João Pedro subiu ao palco para receber seu diploma, seus olhos procuraram Eduardo na plateia. O empresário estava ali, sorrindo com genuíno orgulho, aplaudindo efusivamente. Após a cerimônia, eles caminharam juntos pelo jardim do orfanato. Senhor Eduardo, João Pedro disse, eu nunca agradeci adequadamente pelo que o senhor fez por mim. Sua voz carregava uma maturidade que impressionava a todos que o conheciam. Não só por me tirar da rua, mas por me mostrar que vale a pena confiar nas pessoas novamente. Eduardo parou de caminhar e olhou para o jovem que havia se tornado muito mais do que apenas um projeto pessoal de caridade. João Pedro, foi você quem me ensinou a lição mais importante. Você me mostrou que nossa humanidade não está no que acumulamos, mas em como tratamos uns aos outros. Suas palavras vinham do coração, cada sílaba carregada de convicção genuína. O senhor quer saber de uma coisa?
João Pedro disse com um sorriso travesso que raramente mostrava. Naquele dia, quando o Senhor foi cruel comigo, eu orei. Orei para que Deus tocasse seu coração. Não para que o Senhor me ajudasse, mas para que o Senhor encontrasse paz. Eduardo sentiu lágrimas formando-se em seus olhos. Em toda a sua vida, ninguém havia demonstrado tal generosidade de espírito, especialmente alguém que tinha todos os motivos para guardar rancor. Você é um menino extraordinário, João Pedro. Um homem extraordinário. Anos mais tarde, quando João Pedro estava prestes a se formar em veterinária, com uma bolsa integral que Eduardo havia organizado discretamente, ele visitou o empresário em seu escritório. Agora um jovem de 22 anos, alto e confiante, mas ainda carregando a mesma bondade nos olhos que havia tocado Eduardo naquele dia chuvoso. Senhor Eduardo, disse João Pedro, sentando-se na mesma cadeira onde muitos executivos importantes haviam se sentado para discutir negócios de milhões. Eu vim contar uma novidade. Abri minha clínica veterinária e quero que seja meu primeiro sócio investidor. Eduardo sorriu, reconhecendo no jovem homem diante dele os mesmos olhos determinados do menino de rua que havia encontrado anos antes. Será uma honra, respondeu sem hesitação. Mas desta vez você está me oferecendo a oportunidade, não o contrário. Senhor Eduardo, João Pedro disse, ficando de pé para sair. Aquele dia na chuva mudou nossas vidas para sempre. O Senhor me deu uma segunda chance na vida, e eu espero ter dado ao Senhor uma segunda chance de ser quem realmente é. 10 anos havia se passado desde aquele encontro fatídico na frente do restaurante. Eduardo, agora com 62 anos, havia transformado completamente não apenas sua vida pessoal, mas também seus negócios. Sua empresa havia se tornado conhecida tanto pelo sucesso comercial quanto pelos programas sociais inovadores que desenvolvia. João Pedro dirigia uma das clínicas veterinárias mais respeitadas de São Paulo, especializada em atendimento gratuito para animais de famílias de baixa renda. Havia se casado com uma professora da escola pública onde havia estudado e juntos esperavam seu primeiro filho. Em uma tarde ensolarada de domingo, os dois se encontraram no mesmo local onde tudo havia começado. O restaurante ainda estava lá, mas agora havia uma pequena placa discreta na frente. Fundação João Pedro, ponto de distribuição de alimentos. Era um dos muitos projetos que Eduardo e João Pedro haviam desenvolvido juntos ao longo dos anos. Fane como a vida funciona. João Pedro comentou, olhando para o local onde havia sido humilhado anos antes. Se o Senhor tivesse sido gentil comigo naquele primeiro dia, talvez nunca tivéssemos desenvolvido a amizade que temos hoje. Eduardo riu, uma risada genuína e calorosa que seus funcionários antigos não reconheceriam. Talvez você esteja certo. Às vezes, nossos piores momentos podem se transformar em nossos maiores presentes. Ele colocou a mão no ombro do jovem. Você me salvou tanto quanto eu te salvei. Enquanto caminhavam pelas ruas de São Paulo, conversando sobre planos futuros e lembrando do passado, uma criança suja e com roupas rasgadas se aproximou timidamente. Por favor, senhor, disse a pequena voz. Vocês poderiam me ajudar? Eu estou com muita fome. Eduardo e João Pedro se entreolharam, e sem palavras, ambos souberam exatamente o que fazer. O círculo estava se fechando, mas desta vez seria uma história diferente desde o primeiro momento. Claro, querida, João Pedro disse, ajoelhando-se na altura da criança. Como você se chama? E que tal irmos comer alguma coisa juntos enquanto conversamos sobre como podemos te ajudar? Eduardo observou a cena com um sorriso, pensando em como um momento de crueldade havia se transformado em uma vida inteira de compaixão. Às vezes, as maiores lições vinham dos professores mais improváveis, e o amor podia florescer nos lugares mais inesperados. Naquele dia, não havia chuva. O sol brilhava intensamente sobre São Paulo, iluminando 3 figuras caminhando juntas em direção a um futuro cheio de possibilidades, deixando para trás apenas pegadas de esperança e segundas chances. E assim, nossa história chega ao fim, uma história sobre como um encontro aparentemente casual pode mudar completamente o curso de nossas vidas quando abrimos nossos corações para a possibilidade de transformação.
Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários suas próprias experiências sobre segundas chances e o poder da compaixão humana. Até a próxima, pessoal. Mas quero que saiba que não estou fazendo isso porque preciso do Senhor. Estou fazendo porque acredito que pessoas podem mudar. Eduardo sentiu um aperto no peito. A dignidade e maturidade daquele menino de 12 anos eram humilhantes de uma forma que nunca havia experimentado. Você tem razão, disse suavemente. E espero poder provar que sou capaz de mudança. Nos dias que se seguiram, Eduardo cumpriu sua promessa. Visitou o orfanato Santa Teresa, administrado pelas irmãs franciscanas, e organizou tudo para que João Pedro fosse acolhido. Providenciou roupas novas, material escolar completo e ainda estabeleceu um fundo para garantir que o menino tivesse tudo o que precisasse durante seus estudos. Mas mais do que isso, Eduardo começou a visitar João Pedro regularmente. Inicialmente, essas visitas eram apenas para verificar se tudo estava bem, mas gradualmente se transformaram em algo mais profundo. Conversas sobre sonhos, sobre a vida, sobre o futuro. João Pedro falava sobre seu desejo de se tornar veterinário, e Eduardo encontrava-se genuinamente interessado, oferecendo orientação e encorajamento. A transformação de Eduardo não passou despercebida por seus funcionários. Márcia, sua assistente há 15 anos, comentou com colegas sobre como o patrão parecia mais humano, mais acessível. Ele havia começado a cumprimentar funcionários pelo nome, perguntava sobre suas famílias e até mesmo estabeleceu um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. 6 meses depois do primeiro encontro, Eduardo estava na formatura do ensino fundamental de João Pedro. O menino havia se destacado academicamente, superando todos os desafios impostos pelos anos difíceis nas ruas. Quando João Pedro subiu ao palco para receber seu diploma, seus olhos procuraram Eduardo na plateia. O empresário estava ali, sorrindo com genuíno orgulho, aplaudindo efusivamente. Após a cerimônia, eles caminharam juntos pelo jardim do orfanato. Senhor Eduardo, João Pedro disse, eu nunca agradeci adequadamente pelo que o senhor fez por mim. Sua voz carregava uma maturidade que impressionava a todos que o conheciam. Não só por me tirar da rua, mas por me mostrar que vale a pena confiar nas pessoas novamente. Eduardo parou de caminhar e olhou para o jovem que havia se tornado muito mais do que apenas um projeto pessoal de caridade. João Pedro, foi você quem me ensinou a lição mais importante. Você me mostrou que nossa humanidade não está no que acumulamos, mas em como tratamos uns aos outros. Suas palavras vinham do coração, cada sílaba carregada de convicção genuína. O senhor quer saber de uma coisa? João Pedro disse com um sorriso travesso que raramente mostrava. Naquele dia, quando o senhor foi cruel comigo, eu orei. Orei para que Deus tocasse seu coração. Não para que o senhor me ajudasse, mas para que o senhor encontrasse paz. Eduardo sentiu lágrimas formando-se em seus olhos. Em toda a sua vida ninguém havia demonstrado tal generosidade de espírito, especialmente alguém que tinha todos os motivos para guardar rancor. Você é um menino extraordinário, João Pedro. Um homem extraordinário. Anos mais tarde, quando João Pedro estava prestes a se formar em veterinária, com uma bolsa integral que Eduardo havia organizado discretamente, ele visitou o empresário em seu escritório. Agora um jovem de 22 anos, alto e confiante, mas ainda carregando a mesma bondade nos olhos que havia tocado Eduardo naquele dia chuvoso. Senhor Eduardo, disse João Pedro, sentando-se na mesma cadeira onde muitos executivos importantes haviam se sentado para discutir negócios de milhões. Eu vim contar uma novidade. Abri minha clínica veterinária e quero que seja meu primeiro sócio investidor. Eduardo sorriu, reconhecendo no jovem homem diante dele os mesmos olhos determinados do menino de rua que havia encontrado anos antes. Será uma honra, respondeu sem hesitação. Mas desta vez você está me oferecendo a oportunidade, não o contrário. Senhor Eduardo, João Pedro disse, ficando de pé para sair. Aquele dia na chuva mudou nossas vidas para sempre. O Senhor me deu uma segunda chance na vida.
e eu espero ter dado ao Senhor uma segunda chance de ser quem realmente é. 10 anos havia se passado desde aquele encontro fatídico na frente do restaurante. Eduardo, agora com 62 anos, havia transformado completamente não apenas sua vida pessoal, mas também seus negócios. Sua empresa havia se tornado conhecida tanto pelo sucesso comercial quanto pelos programas sociais inovadores que desenvolvia. João Pedro dirigia uma das clínicas veterinárias mais respeitadas de São Paulo, especializada em atendimento gratuito para animais de famílias de baixa renda. Havia se casado com uma professora da escola pública, onde havia estudado, e juntos esperavam seu primeiro filho. Em uma tarde ensolarada de domingo, os dois se encontraram no mesmo local, onde tudo havia começado. O restaurante ainda estava lá, mas agora havia uma pequena placa discreta na frente. Fundação João Pedro. Ponto de distribuição de alimentos. Era um dos muitos projetos que Eduardo e João Pedro haviam desenvolvido juntos ao longo dos anos. "Fane como a vida funciona", João Pedro comentou, olhando para o local onde havia sido humilhado anos antes. "Se o Senhor tivesse sido gentil comigo naquele primeiro dia, talvez nunca tivéssemos desenvolvido a amizade que temos hoje." Eduardo riu, uma risada genuína e calorosa que seus funcionários antigos não reconheceriam. "Talvez você esteja certo. Às vezes nossos piores momentos podem se transformar em nossos maiores presentes." Ele colocou a mão no ombro do jovem. "Você me salvou tanto quanto eu te salvei." Enquanto caminhavam pelas ruas de São Paulo, conversando sobre planos futuros e lembrando do passado, uma criança suja e com roupas rasgadas se aproximou timidamente. "Por favor, senhor", disse a pequena voz. "Vocês poderiam me ajudar? Eu estou com muita fome." Eduardo e João Pedro se entreolharam. E sem palavras, ambos souberam exatamente o que fazer. O círculo estava se fechando, mas desta vez seria uma história diferente desde o primeiro momento. "Claro, querida", João Pedro disse, ajoelhando-se na altura da criança. "Como você se chama? E que tal irmos comer alguma coisa juntos enquanto conversamos sobre como podemos te ajudar?" Eduardo observou a cena com um sorriso, pensando em como um momento de crueldade havia se transformado em uma vida inteira de compaixão. Às vezes, as maiores lições vinham dos professores mais improváveis, e o amor podia florescer nos lugares mais inesperados. Naquele dia, não havia chuva. O sol brilhava intensamente sobre São Paulo, iluminando 3 figuras caminhando juntas em direção a um futuro cheio de possibilidades, deixando para trás apenas pegadas de esperança e segundas chances. E assim, nossa história chega ao fim. Uma história sobre como um encontro aparentemente casual pode mudar completamente o curso de nossas vidas quando abrimos nossos corações para a possibilidade de transformação. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários suas próprias experiências sobre segundas chances e o poder da compaixão humana. Até a próxima, pessoal!